Olá, galera, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje eu vou falar sobre algumas dúvidas pertinentes em relação à nova ortografia. Não é nova coisa nenhuma, né? Porque é de 2016, nós já estamos em 2018. O problema é que muita gente ainda tem dúvida sobre algumas coisas. Vamos lá, vamos tentar descobrir algumas questões que tem gente que fala a seguinte frase: nunca coloquei acento mesmo. Então não mudou nada, mas vamos nos atentar. Isso daí são questões que te ajudam a escrever de acordo com a gramática normativa, podem te ajudar em um concurso público. Então vamos lá, vamos atentar para essas questões. Então, há palavras iguais, mas com significados completamente diferentes. E algumas dessas palavras, de acordo com a nova ortografia, elas modificaram, perderam o acento. Por exemplo, ele para. Ele para, a terceira pessoa do singular do presente do indicativo, antes tinha o acento. E agora, com a nova ortografia, não há o acento. Então, eu escrevo ele para no sinal sem o acento. Continuando, as palavras pelo, pelas e pela, do verbo pelar, elas não recebem mais acento. Por exemplo, se eu quero dizer o corpo dela pela, eu não vou colocar o acento para diferenciar pela da preposição pela, que é a contração da preposição por mais o artigo definido a. Por exemplo, assim, faço tudo pela minha namorada. Trata-se de uma preposição e não de um verbo, entenderam? Então, antes tinha esse acento para diferenciar essas palavras. Pela, do verbo pelar, e pela, que é uma preposição. Há outro detalhe. A pera, que é uma fruta, no singular substantivo, não recebe mais o acento. Então, você não deve escrever eu adoro pera com acento. Convém lembrar que a palavra polo, no sentido de jogo ou no sentido de extremidade, também perdeu o acento. Então, quando eu vou escrever todos vamos para o polo carnavalesco do centro de Recife, eu escrevo sem acento. E quando eu vou escrever eu gosto de jogar polo, eu também escrevo sem acento. Então, não há acento para diferenciar o sentido polo de jogo ou de extremidade que é apresentado nesta primeira frase. Então, professora Nayara, eu estou com dúvida. O que é que não mudou em relação a palavras que têm escrita iguais, né, mas com sentido diferente? Então, o que não mudou é que para diferenciar por verbo e por preposição, devemos acentuar o por verbo. Por exemplo, ele deve pôr em prática tudo que aprendeu. Ele deve colocar em prática tudo que aprendeu. Então, se você consegue trocar esse sentido do verbo por colocar, ele está, então, com um acento circunflexo. Agora, se for por preposição, não receberá o acento circunflexo. Por exemplo, ele vai por este caminho. Está no sentido de preposição. Outro fato a se destacar é que, por exemplo, pôde. Quando eu quero dizer na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, eu devo colocar o acento. Por exemplo, ontem ele não pôde resolver o problema. Está no pretérito perfeito do indicativo. Agora, se eu me refiro à terceira pessoa do singular do presente do indicativo, eu não posso colocar o acento. Agora, ele não pode sair. Então, presente do indicativo sem acento. Pretérito perfeito do indicativo com o acento. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo da professora Nayara. Deixem os comentários. Não esqueçam de curtir, compartilhar os vídeos. Muito obrigada e até a próxima aula.